repórter Andrew Augusto, que vai falar sobre a causa-morte do Papa Francisco, confirmada pelo Vaticano instantes atrás, e também com relação, né, Andrew, sobre... o Andrew está aqui hoje. Com relação também, Andrew, com relação ao testamento deixado pelo Papa Francisco, que foi um dos principais assuntos agora durante a tarde, né? Boa noite para você. Isso mesmo, Rafa, ótima noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Litoral Urgente. Hoje um dia bastante triste, né, para toda a comunidade católica mundial. A gente sabe, né, o quão grande é a comunidade católica aqui no Brasil, por isso tamanha repercussão da morte, então, do Papa Francisco, né, que era o líder, então, aí da Igreja Católica no mundo. A gente vai trazer agora as informações, então, da causa-morte. Essa informação foi, inclusive, confirmada pelo Vaticano durante a tarde de hoje e, segundo a nota, então, divulgada pelo Vaticano, o Papa ele teve um acidente vascular cerebral seguido de um quadro de insuficiência cardíaca irreversível. Essa foi então a causa da morte de Papa Francisco. Segundo ainda a certidão médica que foi divulgada, ela atestou a morte então do Papa e diz ainda que o Papa ele sofreu um AVC cerebral, ele entrou em coma e teve um colapso cardiocirculatório irreversível. Tudo isso às 7h35 da manhã, no horário de Roma, e 2h35 da manhã, no horário de Brasília. Esse boletim médico ainda divulgado com as informações da morte do Papa, ele informou o quadro que foi agravado por uma pneumonia e também por uma bronquioectásias múltiplas, hipertensão e também diabetes tipo 2. A morte foi confirmada após um exame de eletrocardiograma, então, que confirmou que o Papa já não possuía mais sinais vitais. O Papa Francisco, como você bem disse, ele ficou internado por cerca de um mês, entre o mês de fevereiro e o mês de março desse ano, vinha numa luta muito grande devido a complicações então causadas por essa pneumonia. Tem um ponto bastante importante, Rafa, em todo esse anúncio, né, da morte do Papa Francisco, porque a gente acompanhando os horários, né, 2h35 da manhã foi a hora então que foi confirmada a morte do Papa. Por que demorou tanto para sair? Isso faz parte de um rito, certo, da Igreja Católica. O cardeal Camerlengo, ele é o primeiro a saber da morte do Papa e ele então deve comunicar aí para o decano do Colégio de Cardeais e este então informa todo o grupo do Vaticano. A morte também é comunicada ao chefe da Diocese Romana, que fica a cargo dele então a comunicar a toda a imprensa mundial. Esse comunicado foi enviado ali por volta das 5 horas da manhã, quando a imprensa então começou a repercutir a morte do Papa. Outro ponto importante também, né, que foi destacado hoje durante o dia, foi o testamento deixado pelo Papa Francisco. Esse testamento escrito pelo Papa traz ali informações muito importantes e também em alguns momentos até de reflexão, né, e que mexe com certeza com toda a comunidade católica. Esse testamento, ele começa com a seguinte frase escrita pelo Papa. Vou ler aqui, inclusive, esse testamento que a gente já tem ali na íntegra, tá? Ele diz o seguinte: sentindo que se aproxima o entardecer da minha vida terrena e com viva esperança na vida eterna, desejo expressar minha vontade testamentária apenas quanto ao local da minha sepultura. Continua da seguinte forma: confiei sempre minha vida e o ministério sacerdotal à Mãe de Nosso Senhor Maria Santíssima. Por isso peço que meus restos mortais repousem à espera do dia da ressurreição na Basílica Papal de Santa Maria Maggiore. Desejo que minha última viagem terrena se conclua justamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde costumava rezar no início e no fim de cada viagem apostólica, confiando com fé minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecendo-lhe pelo cuidado dócil e materno. Ainda diz o seguinte nesse testamento, agora vem um pedido, né, do Papa Francisco. Peço que minha tumba seja preparada no lóculo da nave lateral entre a Capela Paulina e a Capela Sforza da referida Basílica Papal. O sepulcro, que é onde então o Papa deve, né, ser enterrado, deve estar na terra, de forma simples, sem ornamentos especiais e com uma única escrita:
Francisco. Então você vê que o Papa, né, ele criou esta imagem de simplicidade, né, de atendimento às pessoas mais pobres, e isso vem também agora durante esse processo, então, que vai acontecer nessa semana, que marca então as despedidas do Papa Francisco, sempre com muita humildade, com muita simplicidade. E isso foi então aí, né, destaque nesse testamento deixado por ele. Agora essa frase final é uma frase que repercute bastante e descreve muito como foi todos esses anos que o Papa Francisco esteve à frente da liderança da Igreja Católica no mundo. E diz o seguinte: o Papa Francisco escreveu, para finalizar, a seguinte frase: que o Senhor conceda a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na parte final da minha vida ofereci ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos. Então você vê que ele destaca no final desse testamento toda a dificuldade de saúde, as complicações que ele passou, né? Ele coloca nesse testamento e fala que até o último minuto ele esteve lutando então pelo povo católico, pelo povo de todo o mundo, independente da religião. Isso ficou muito nítido, Rafa, ontem com essa aparição dele no domingo de Páscoa. Então hoje é um dia bem difícil, né? Com certeza um dia muito triste, de luto, né? Um luto espalhado pelo mundo com a morte do Papa Francisco. É por isso que nós estamos acompanhando, né? E trazendo todos os detalhes então desse dia importante para toda a Igreja Católica, Rafael. A gente acompanha todas essas decisões dele relatadas ali então no seu testamento, e de fato é algo que a gente não esperava nada diferente disso, de acordo com toda a vida dele que a gente conhece antes mesmo dele ser o Papa, né? Então a gente vê quando ele pede apenas para ser chamada sua lápide com o seu nome apenas Francisco, ou sem querer grandes eventos ao entorno ali, apesar de que os rituais da Igreja Católica pedem isso por se tratar de um Papa, né? A gente vê de fato que Francisco foi um Papa que reflete até na morte o que ele foi durante a vida, uma simplicidade e de atenção de todos os povos, sem realmente distinguir ninguém. Para ele, todos eram povo de Deus e todos mereciam a sua atenção. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, inclusive, com relação a isso, pessoas que pediram um singelo abraço a ele e ele, no mesmo momento ali, lhe entregava aquele abraço.